Eu estava na sala de reuniões do Hotel Golden Tulip, em Goiânia, negociando a venda de 12 potros por R$ 800.000. Eram 4 da tarde de uma terça-feira escaldante de outubro. Meus dedos suavam contra a caneta Montblanc que meu falecido marido me deu 30 anos atrás. Do outro lado da mesa, 3 compradores argentinos esperavam minha assinatura final. Foi quando meu celular vibrou. O nome na tela me gelou. Bernardo, filho. Pedi licença e atendi, esperando talvez uma pergunta sobre os cavalos, sobre a ração que tinha acabado, qualquer coisa normal. Mas a voz do meu único filho soou diferente. Fria, distante. Como se estivesse lendo um roteiro ensaiado. Mãe, estamos indo para os Estados Unidos amanhã. Meu coração falhou uma batida. Como assim, Bernardo? Amanhã? Mas a gente não conversou sobre... Ele me cortou, e naquele corte eu senti anos de distância sendo jogados na minha cara. Sua fazenda e seus cavalos já foram vendidos. Adeus. O mundo ao meu redor desfocou. Os argentinos, a mesa de mogno, os contratos, tudo virou um borrão. Tentei respirar, mas o ar não descia. E então, como uma lâmina enfiada nas minhas costas, ouvi aquela voz. Aquela voz que eu tinha aprendido a temer nos últimos 3 anos. Fabiana, minha nora. Ela gritou ao fundo, e eu podia sentir o sorriso venenoso na boca dela. Do que você está falando? Finalmente livre dessa velha teimosa. E ela riu. Meu Deus, como ela riu. Naquele segundo, 80.000 memórias explodiram na minha cabeça. 30 anos construindo aquela fazenda com as minhas próprias mãos. As madrugadas no curral quando ninguém acreditava em mim. Os calos que sangraram. As noites que chorei sozinha depois que Sérgio morreu, com Bernardo dormindo no quarto ao lado, apenas uma criança de 10 anos que eu jurei proteger de tudo. E agora, ele estava me dizendo que tinha vendido minha vida. Mas sabe o que eles não sabiam? Eu sorri. Sim, ali, com lágrimas ameaçando descer, eu sorri. Porque existe uma coisa que filhos manipulados e noras gananciosas nunca entendem. Mulheres como eu não chegam aos 68 anos de idade, comandando 320 hectares de terra, criando cavalos campeões, sem aprender a guardar segredos. Segurei o telefone com força e respondi, com a voz mais calma que consegui. Entendo, Bernardo, mas você esqueceu uma coisa. Silêncio do outro lado. Fabiana gritou, agora com um fio de nervosismo. Do que você está falando? E eu ri. Ri porque a fazenda que eles disseram ter vendido, na verdade, se você quer descobrir histórias reais de coragem, de mulheres que não se deixaram quebrar, se inscreva no canal e ative o sininho. Porque esta história está apenas começando, e o que vem a seguir vai te fazer repensar tudo sobre família, lealdade e justiça. Mas antes de eu contar o que eles esqueceram, você precisa entender quem eu sou. Precisa entender como uma viúva de 38 anos, sozinha, transformou 50 hectares de pasto seco no interior de Goiás em um império que fazia fazendeiros com o dobro da minha idade me pedirem conselhos. Porque o que aconteceu naquele telefonema não foi acidente. Foi o resultado de 40 anos de planejamento silencioso. E quando você entender isso, você vai entender por que eu não apenas sobrevivi àquela traição. Eu a transformei na pior decisão que eles já tomaram na vida. Meu nome é Isadora Mendes, e eu não nasci para ser fraca. Mas houve um dia em que pensei que seria. Um dia em que o chão sumiu debaixo dos meus pés e eu tive certeza de que não conseguiria me levantar. Foi uma sexta-feira de março, há 30 anos. Sérgio tinha acabado de completar 45 anos na quinta anterior. Fizemos uma festa pequena na varanda da nossa casa. Na época, apenas uma construção simples de 3 quartos, com goteiras no telhado e piso de cimento queimado. Ele estava sorrindo naquela manhã. Lembro do cheiro de café coado misturado com o odor de terra molhada que entrava pela janela da cozinha. Sérgio vestia aquela camisa xadrez desbotada que eu implorava para ele jogar fora. Ele beijou minha testa, chamou Bernardo para tomar café
e saiu para o curral como fazia todas as manhãs desde que compramos aqueles 50 hectares. 3 horas depois, o vizinho bateu na minha porta com o rosto pálido. Aneurisma cerebral. Fulminante. Sérgio nem teve tempo de cair do cavalo. O animal sentiu e parou, como se soubesse que seu dono tinha partido. Eu tinha 38 anos. Bernardo tinha 10. E eu não tinha absolutamente nada além de 50 hectares de pasto seco, 17 cabeças de gado magro, uma dívida de R$ 82 mil no banco e um filho que acordava todas as noites chorando, chamando pelo pai. As pessoas da cidade falaram. Ah, como falaram. Isadora vai ter que vender tudo. Pobrezinha, sozinha com um menino, sem profissão, sem estudo. Dá uns 6 meses e ela volta para a casa da mãe. Eu ouvi cada palavra. Engoli cada previsão do meu fracasso como se fosse veneno. E sabe o que fiz? Acordei às 4 da manhã do dia seguinte ao enterro, vesti as botas de couro de Sérgio, que ficavam grandes nos meus pés, calcei as luvas de trabalho dele e fui para o curral. Sozinha. As mãos sangraram na primeira semana. Minha coluna gritava de dor todas as noites. Eu não sabia absolutamente nada sobre manejo de gado, sobre rotação de pasto, sobre vermífugos ou suplementação mineral. Mas eu aprendi. Meu Deus, como eu aprendi! Acordava quando ainda estava escuro. Bernardo tomava café sozinho antes da escola, porque eu já estava no campo. Voltava com as unhas sujas de terra, com hematomas nos braços de segurar mourão de cerca, com queimaduras de sol que descascavam minha pele até sangrar. Teve um dia, nunca vou esquecer, que eu sentei no chão do curral, olhei para as minhas mãos cheias de calos e feridas e chorei. Chorei com raiva. Chorei porque estava exausta. Chorei porque ninguém me ensinava, porque os homens da cooperativa riam da viuvinha que queria brincar de fazendeira, porque o gerente do banco me tratava como se eu fosse uma criança pedindo dinheiro emprestado para comprar doce. Mas sabe o que eu fiz depois de chorar? Levantei, limpei as lágrimas. E voltei ao trabalho. Nos primeiros 5 anos paguei a dívida, toda ela, real por real. Vendi bezerros, economizei em tudo, minha roupa, meu sapato, minha comida. Bernardo usava uniforme escolar até rasgar. Eu costurava à noite. Nós comíamos arroz, feijão e ovo quase todos os dias. Luxo era um frango aos domingos, mas eu não desisti. Aos poucos, a fazenda começou a respirar. Comprei mais gado, aprendi sobre genética bovina com um veterinário que teve pena de mim e me ensinou de graça. Li livros. Fiz cursos por correspondência. Me tornei obcecada. Cada real que entrava, eu reinvestia. E então, há 15 anos, eu tive uma ideia. Vi um manga-larga marchador pela primeira vez numa feira agropecuária em Goiânia. Era um animal magnífico, pelagem dourada, porte elegante, aquela marcha batida que parecia uma dança. O dono pediu R$ 220 mil, uma fortuna. Eu tinha apenas 180 mil economizados em 5 anos de vacas magras. Negociei, implorei. Ofereci pagar em parcelas. Ele riu de mim. Então, mostrei meus livros de contabilidade. Mostrei como, sozinha, eu tinha transformado uma fazenda falida em algo produtivo. Mostrei meu planejamento para os próximos 10 anos. Ele vendeu. E ainda me deu desconto. 190 mil. Aquela égua, estrela da alvorada, mudou minha vida. Em 3 anos, ela me deu 4 potros. Comecei a participar de exposições. Ganhei prêmios. Meu nome começou a circular no mercado. Isadora Mendes, a criadora de manga larga de Goiás. Fazendeiros ricos me ligavam. Compradores vinham de São Paulo, de Minas, até do Rio Grande do Sul. Há 7 anos, vendi um potro campeão por R$ 2.300.000. 2.300.000. Eu, a viúva que ia fracassar. Eu, a mulher que não sabia nada. Eu, que costurava o uniforme rasgado do filho à luz de lamparina para economizar energia. Comprei mais terras. Reformei a casa. Construí estábulos modernos.
Contratei funcionários. Minha fazenda passou de 50 para 320 hectares. Virei referência. Homens que riram de mim vieram pedir conselhos. E Bernardo? Meu filho cresceu vendo tudo isso. Vendo a mãe trabalhar como um animal para dar a ele educação, comida, futuro. Paguei faculdade de administração em Goiânia. Ele se formou. Voltou para a fazenda. Eu achei que finalmente teria um parceiro. Alguém para dividir o peso de 3 décadas de luta. Eu estava tão orgulhosa dele, até o dia em que ele conheceu Fabiana, e tudo que eu construí com sangue, suor e lágrimas começou a desmoronar. Bernardo tinha 32 anos quando me ligou, animado, dizendo que tinha conhecido alguém especial. Meu coração se encheu de alegria. Meu filho merecia ser feliz. Ele tinha passado anos focado na fazenda, nos negócios, ajudando a expandir o que eu construí. Namoros rápidos, nada sério. Eu já tinha até perdido a esperança de vê-lo formar família. Mãe, ela é incrível, você vai adorar. Vou levar ela para jantar em casa no sábado. Passei a semana toda preparando aquela noite. Mandei limpar a casa inteira. Comprei flores frescas, girassóis amarelos que coloquei em vasos de vidro na sala. Preparei uma picanha nobre, farofa de castanhas, vinagrete fresco. Até tirei do armário as taças de cristal que ganhei no meu casamento e nunca usava. Queria que ela se sentisse bem-vinda. Sábado chegou, 7 da noite. Ouvi o som do carro de Bernardo na entrada de Cascalho. Meu coração batia acelerado. Aquela ansiedade boa de mãe conhecendo a possível nora. Alisei meu vestido de linho verde água, aquele que eu usava em ocasiões importantes, e fui até a varanda. Bernardo saiu do carro sorrindo. E então ela desceu. Fabiana. A primeira coisa que notei foi a idade. Ela era claramente mais velha que meu filho. Descobri depois que 8 anos mais velha. 40 na época. Cabelos loiros descoloridos puxados num coque rígido, unhas postiças vermelhas compridas demais, uma bolsa de marca que eu reconheci porque vi numa revista. 12.000 reais. Ela usava um conjunto de linho bege e salto agulha fino. Salto agulha? Numa fazenda. Sorri e abri os braços. Ela me cumprimentou com 2 beijos no ar, aqueles que não tocam de verdade. Suas mãos estavam frias, e quando ela entrou na minha casa, seus olhos... Meu Deus, como seus olhos vasculharam cada detalhe. Não foi um olhar de curiosidade normal. Foi um inventário. Vi quando ela parou na estante de troféus dos cavalos. Vi quando olhou fixamente para o aparador antigo de jacarandá que pertenceu à minha avó. Vi quando seus olhos se fixaram no quadro na parede. Uma pintura a óleo que eu tinha comprado 2 anos antes numa galeria em Goiânia. 28.000 reais, obra de um artista local famoso. Ela sorriu. Mas não foi um sorriso quente. Foi calculista. Durante o jantar, Fabiana falou sem parar. Sobre ela. Sempre sobre ela. Contou que era divorciada, que tinha 2 filhos adolescentes do primeiro casamento, Vinícius, 17, e Laura, 15, que tinha passado por muito sofrimento com o ex-marido, que merecia recomeçar a vida com dignidade. Percebi como ela tocava o braço de Bernardo a cada frase, como inclinava a cabeça quando ele falava, com aquele jeitinho estudado de quem sabe exatamente o que está fazendo. E então ela soltou a primeira farpa. Dona Isadora, deve ser tão cansativo gerenciar tudo isso na sua idade. Finquei o garfo no prato. Bernardo riu, nervoso, tentando suavizar. Mãe é uma leoa, Fabi. Ela não cansa. Mas Fabiana continuou, agora com um tom de falsa preocupação. Mas é muita responsabilidade para uma pessoa só, né? A senhora já fez tanto, já provou tudo que tinha que provar. Não seria hora de descansar? Aproveitar a vida? Aproveitar a vida. Como se eu estivesse desperdiçando meus dias. Engoli a raiva e sorri. Eu adoro o que faço, Fabiana. A fazenda não é peso, é minha vida. Ela deu aquele sorriso pequeno, condescendente. Claro, claro. Mas mesmo assim, na sua idade, é natural querer passar o bastão para a próxima geração, não é? A próxima geração, ou seja, Bernardo,
ou seja, ela. Olhei para meu filho esperando que ele dissesse alguma coisa, que me defendesse, que visse o absurdo daquela insinuação. Mas ele só comeu sua picanha, alheio, como se a mulher ao lado dele não tivesse acabado de me chamar de velha incapaz. A noite seguiu tensa. Fabiana elogiou a casa. Charmosinha, com potencial para reformas lindas. Elogiou os cavalos. Devem valer uma fortuna, né? Perguntou sobre a escritura da fazenda, sobre testamento, sobre planejamento sucessório. Quem pergunta isso no primeiro jantar? Quando foram embora, Bernardo me abraçou na varanda. E aí, mãe? Gostou dela? Segurei o rosto dele entre minhas mãos. Meu menino, meu único filho. E menti. Se você está feliz, eu estou feliz. Mas naquela noite, deitada na cama, olhando o ventilador girar no teto, eu soube. Soube com cada fibra do meu ser. Aquela mulher não amava meu filho. Ela amava o que eu tinha construído. E ela não iria parar até conseguir tudo. 6 meses depois, Bernardo me ligou dizendo que ia se casar. Não pediu minha bênção. Não perguntou minha opinião. Apenas avisou. A cerimônia seria pequena, só parentes próximos, no cartório de Goiânia. Vesti meu melhor conjunto e fui. Vi Fabiana entrar de branco, um vestido justo demais para uma segunda união. Vi os filhos dela, 2 adolescentes entediados mexendo no celular. E vi meu filho assinar aquele papel como se estivesse assinando o fim da nossa história. Porque foi exatamente isso que ele fez. A partir daquele dia, Fabiana entrou oficialmente na minha vida. E ela tinha planos. Planos que eu ainda não imaginava o quão cruéis podiam ser. Os primeiros 6 meses depois do casamento foram sutis. Tão sutis que eu quase duvidei dos meus próprios instintos. Fabiana se mudou para a casa principal da fazenda com Bernardo. Aquela que eu construí tijolo por tijolo, suor por suor. Trouxe os 2 filhos, Vinícius e Laura, que ocuparam os quartos de hóspedes como se fossem donos. A menina reclamava da internet lenta. O garoto reclamava do tédio da roça. Nenhum dos 2 me cumprimentava direito, mas Fabiana? Fabiana era doçura pura, na minha frente. Dona Isadora, a senhora não precisa se preocupar com mais nada. Agora tem gente jovem aqui para cuidar de tudo. Dona Isadora, descansa. Eu arrumo a cozinha. Dona Isadora, deixa que eu levo esses documentos para o Bernardo assinar. A senhora já trabalhou demais hoje. Cada Dona Isadora soava como um lembrete. Você é velha. Você está ultrapassada. Você está no caminho. E Bernardo? Meu filho estava cego, completamente enfeitiçado. No primeiro ano, Fabiana começou com sugestões casuais durante os jantares. Amor, sua mãe trabalha tanto. Será que não está na hora dela aproveitar a vida? Viajar, descansar? Bernardo olhava para mim com aquele olhar de pena que me partia o coração. Mãe, a Fabi tem razão. Você devia tirar férias. Quando foi a última vez que você viajou? Eu segurava o garfo com força. Viagem? Eu não tirava férias há 25 anos porque não queria. Porque minha fazenda era minha vida. Meus cavalos eram minha alegria. Mas explicar isso para alguém que nunca construiu nada do zero? Impossível. Estou bem, filho. Não preciso de férias. Fabiana suspirava, dando aquele sorrisinho compreensivo para Bernardo, como quem diz, viu? Ela é teimosa mesmo. No segundo ano, a coisa escalou. Fabiana começou a organizar reuniões familiares. Ela, Bernardo, os 2 filhos dela e eu. Sim, reuniões, na minha própria casa, para discutir o futuro da fazenda. Lembro da primeira como se fosse ontem, uma tarde de domingo, depois do almoço. Fabiana trouxe uma pasta de documentos, colocou na mesa da sala e disse com voz melosa. Dona Isadora, precisamos conversar sobre planejamento sucessório. A senhora não vai viver para sempre, Deus me livre. Mas temos que pensar na continuidade do negócio. Meu sangue gelou. Bernardo completou, como um papagaio treinado. Mãe. A gente precisa se organizar.
Você está com 66 anos. É natural pensar nisso. Natural? Eu tinha 66 anos e acordava às 5 da manhã para cavalgar. Fechava contratos de R$ 500.000 sozinha. Minha mente estava mais afiada que a de qualquer jovem de 30. Mas Fabiana continuou, agora com lágrimas falsas brilhando nos olhos. A gente se preocupa tanto com a senhora. Carregar esse peso sozinha deve ser exaustivo. Ela sabia exatamente onde apertar. Comecei a perceber mudanças pequenas. Documentos que eu deixava no escritório sumiam. Contratos que eu precisava assinar desapareciam. Bernardo começou a tomar decisões sem me consultar. Vendeu 3 éguas reprodutoras sem me avisar. Quando questionei, ele respondeu: Mãe, você estava dormindo. Não quis te acordar. Você precisa descansar mais. Descansar. Aquela palavra maldita. E então, numa tarde de terça-feira, eu encontrei. Estava procurando um contrato de compra de ração no escritório quando vi papéis na impressora. Papéis que ninguém tinha guardado. Peguei sem pensar muito. E meu mundo desabou. Era uma procuração pública, ampla, irrevogável, me destituindo do controle financeiro da fazenda, transferindo todos os poderes administrativos para Bernardo e Fabiana. Meus joelhos fraquejaram. Sentei na cadeira de couro do escritório, a mesma cadeira onde Sérgio sentava, onde eu sentava há 30 anos, e li aquilo 3 vezes. A outorgante Isadora Mendes, em pleno gozo de suas faculdades mentais, mas considerando sua idade avançada e necessidade de repouso. Idade avançada. Necessidade de repouso. Como se eu fosse uma velha senil que não sabia nem assinar o próprio nome. A página seguinte era ainda pior. Um plano para a transição gradual da administração, onde eu seria gentilmente afastada das decisões operacionais e me tornaria apenas uma consultora honorária. Consultora honorária, na fazenda que eu construí. Guardei os papéis, não disse nada. Ainda não, porque eu precisava entender até onde essa traição ia, e descobri. 2 semanas depois, durante um almoço, Fabiana soltou a bomba na frente dos filhos dela, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Dona Isadora, eu e o Bernardo estávamos pensando: a senhora não gostaria de ter um cantinho só seu? Um apartamento na cidade? Mais prático, perto de tudo, sem a responsabilidade daqui? Vinícius, o enteado, completou com aquele sorrisinho cínico de quem já tinha sido preparado. Vó Isadora. Lá a senhora podia receber as amigas, fazer artesanato, essas coisas de vovó. Artesanato. Coisas de vovó. Olhei para Bernardo. Meu filho. O menino que eu criei. Que acordava chorando aos 10 anos chamando pelo pai morto. E eu acalentava, prometendo que nunca o abandonaria. Esperei que ele dissesse alguma coisa, que me defendesse, que lembrasse quem eu era. Mas ele só baixou os olhos e murmurou: Mãe, a gente só quer o melhor para você. Você está confusa. Isso é normal na sua idade. Confusa. Aquela palavra ecoou na sala como um tiro. Eu não estava confusa. Eu estava sendo empurrada para fora da minha própria vida. Sistematicamente. Cruelmente. E o pior, meu filho estava deixando. Levantei da mesa sem dizer uma palavra. Fui para o meu quarto. Tranquei a porta. E pela primeira vez em 3 décadas, desde a morte de Sérgio, eu me senti completamente sozinha. Eles estavam me roubando. Não com violência. Com palavras gentis, sorrisos falsos e essa arma terrível chamada preocupação. E eu ainda não sabia o pior. O pior estava por vir. Passou 1 mês desde aquele almoço. 1 mês em que eu fingi. Fingi que estava aceitando meu novo papel. Fingi ser a velhinha maleável que eles queriam que eu fosse. Sorria. Acenava. Concordava. Mas por dentro eu estava investigando. Comecei a prestar atenção em tudo. Nas conversas que paravam quando eu entrava na sala. Nos papéis que Fabiana escondia rápido demais. Nos olhares que ela e Bernardo trocavam quando eu fazia perguntas sobre as finanças da fazenda. E então veio aquela noite. Era uma quinta-feira, 2 da manhã.
Eu tinha acordado com sede, minha boca seca, aquela sensação ruim que vem com noites mal dormidas. Desci para a cozinha de camisola e chinelos, pisando devagar para não acordar ninguém. A casa estava em silêncio, mas quando passei pelo corredor que leva ao escritório, ouvi vozes, abafadas, tensas. Vinham do quarto de hóspedes que ficava no fundo. Fabiana e Bernardo estavam lá, discutindo. Meu coração acelerou. Fiquei paralisada no corredor escuro, descalça no piso frio, ouvindo. Bernardo, você é fraco demais. Já devíamos ter conseguido a procuração definitiva. A voz de Fabiana estava cheia de raiva. Nada daquela doçura falsa que ela usava na minha frente. Fabi, minha mãe não é idiota. Se eu forçar muito, ela vai desconfiar. E daí? Ela já está velha, confusa. Quem vai acreditar nela? Cada palavra era uma facada. Olha, o plano está funcionando. Devagar, mas está. Daqui a alguns meses ela assina tudo o que a gente quiser. Fabiana deu uma risada curta, amarga. Alguns meses? Bernardo, eu não tenho alguns meses. Minhas dívidas estão no limite. 340 mil reais de cartão que você nem sabe que existem. Eu preciso dessa fazenda vendida agora. Meu estômago revirou. Você me prometeu que não tinha mais dívidas. E você prometeu que sua mãe ia ser fácil de manipular. Mas a velha teimosa ainda se agarra nessa fazenda como se fosse dona da vida. Silêncio pesado. Então, Bernardo falou, e o que saiu da boca dele me destruiu. Assim que conseguirmos a procuração definitiva, vendemos tudo e vamos para Orlando como planejado. Minha mãe pode ficar no apartamento pequeno que eu comprei na cidade. 70 metros quadrados, 2 quartos. Ela vai acabar aceitando. Não vai ter escolha. 70 metros quadrados. Ele já tinha até escolhido meu exílio. Minhas pernas tremeram. Segurei na parede para não cair. Fabiana continuou, agora com voz calculista. Já transferimos 670 mil reais para a conta da empresa nos Estados Unidos. Mas precisamos de muito mais. Essa fazenda vale no mínimo 6 milhões. Com a venda dos cavalos, chegamos fácil a 8. 8 milhões. Eles já tinham calculado o preço da minha vida. E os meus filhos, Fabi? Vinícius e Laura também vão ganhar parte? Ela riu, uma risada que me gelou a alma. Claro, amor, já prometi 500 mil para cada um. Eles vão abrir os negócios que sempre quiseram. É justo, né? Afinal, vão ser seus enteados oficiais. Parte da família. Parte da família. Enquanto eu, a mãe que criou Bernardo sozinha, seria descartada num apartamento de 70 metros quadrados. Fiquei ali, petrificada no escuro, ouvindo o plano completo se desdobrar. Fabiana tinha convencido Bernardo a abrir uma LLC na Flórida, uma empresa limitada americana. Já tinham despejado 670 mil reais lá. Dinheiro que Bernardo tinha acesso como administrador temporário da fazenda. Administrador temporário. Aquele cargo que eu dei a ele confiando que meu filho jamais me roubaria. Mas tinha pior. Bernardo, aquele comprador de Goiânia, está pressionando. Ele quer fechar a venda da fazenda até o fim do mês. 5 milhões e 800 mil à vista. Meu coração parou. Mas a fazenda não está no nome dela ainda? Como vamos vender? A resposta de Fabiana foi um sussurro venenoso. Já está resolvido, amor. Você assinou a procuração dela semana passada, lembra? Eu só ajustei alguns detalhes. Adulteramos a assinatura em 2 documentos de transferência. O tabelião é amigo do meu primo. Ele não vai questionar. Adulteraram. Minha. Assinatura, falsificação de documento. Crime federal. E meu filho tinha concordado com isso. Fabi, isso é arriscado. Arriscado é ficar nessa miséria sendo empregado da sua própria mãe. Você tem 35 anos, Bernardo. Está na hora de você ter sua própria vida. Empregado. Ela chamou meu filho de empregado na fazenda que ele ajudou a construir comigo. E se ela descobrir? Fabiana riu. Aquele riso que eu nunca mais vou esquecer. Quem vai acreditar numa velha de 68 anos contra documentos assinados e carimbados?
A gente só precisa segurar mais 3 semanas. 3 semanas e estaremos em Orlando, começando do zero, com 8 milhões no banco, sem essa megera controlando cada passo seu. Megera. Essa foi a palavra que ela usou para a mulher que abriu a casa, a mesa, o coração para recebê-la. Recuei devagar, passo por passo, até voltar para o meu quarto. Fechei a porta com cuidado, me sentei na beirada da cama. E não chorei. Não chorei porque lágrimas não resolveriam nada. Lágrimas não recuperariam 670 mil reais. Lágrimas não impediriam a venda fraudulenta da minha fazenda. Olhei para a foto de Sérgio na mesinha de cabeceira. Meu marido morto há 30 anos, que me deixou com um filho de 10 anos e uma promessa. Cuida do nosso menino, Isadora. Faz dele um homem de bem. Eu tinha tentado. Meu Deus, como eu tinha tentado. Mas em algum lugar, entre os anos e as manipulações daquela mulher, eu perdi meu filho. Ou talvez ele nunca tenha sido quem eu pensei que era. Mas uma coisa eu sabia. Eu não ia deixar barato. Porque se tinha algo que 30 anos de luta me ensinaram, era isso. Isadora Mendes não era mulher de se entregar. E aquela víbora que dormia no quarto do fundo, ela tinha acabado de assinar a própria sentença. Decidi não confrontá-los. Ainda não. Porque quando você conhece o golpe antes dele acontecer, você tem poder. Você tem escolha. Você pode planejar. Mas precisava agir rápido. Na manhã seguinte, liguei para meu antigo advogado, Dr. Heitor Braga, um homem de 62 anos que me conhecia há 20. Expliquei tudo, cada detalhe da conversa que escutei. Ele ficou em silêncio por 10 segundos longos. Isadora, isso é gravíssimo. Falsificação de assinatura, apropriação indébita, estelionato. Seu filho pode ser preso. Eu sei. Mas preciso de provas concretas antes de agir. Você quer que eu investigue? Quero, mas discretamente. Ninguém pode saber, especialmente Bernardo. Heitor suspirou. Considere feito. Desliguei e olhei pela janela da cozinha. Fabiana estava na varanda, pintando as unhas de vermelho, rindo ao telefone com alguém. Provavelmente contando para uma amiga como estava prestes a ficar milionária. Naquele momento, eu prometi a mim mesma. Essa mulher ia pagar. E Bernardo também. Mas antes que eu pudesse montar minha estratégia completa, veio meu aniversário. 68 anos. Fabiana insistiu em fazer uma festinha íntima para mim. Apenas família e alguns amigos próximos dela. Gente que eu nunca tinha visto na vida. Tentei recusar, mas Bernardo implorou. Mãe, a Fabi quer fazer algo especial para você. Ela te ama tanto. Ama. Que piada cruel. Aceitei, porque naquele ponto eu estava coletando munição. Cada palavra, cada gesto falso, cada humilhação, tudo ia ser usado contra eles. O almoço foi no domingo, 12h. Fabiana decorou a mesa com arranjos de flores artificiais, lírios de plástico rosa-choque que eu odiava. Fez uma lasanha requentada e comprou um bolo industrializado da padaria com aquela cobertura doce demais. Chegaram 10 pessoas, amigos de Fabiana, um casal de empresários de Goiânia, 2 amigas dela que não paravam de tirar selfie, o primo dela, aquele do tabelião corrupto. Gente superficial, barulhenta, que não sabia nem meu nome direito. Me sentei na ponta da mesa, na minha própria casa, como uma convidada. E então começou. Durante o almoço, Fabiana levantou a taça de vinho barato e fez um brinde. Alto, para todos ouvirem. Quero brindar a dona Isadora, que hoje completa 68 anos. Uma mulher. Como posso dizer? De muita fibra, né? Construiu essa fazenda todinha, sozinha, depois que ficou viúva. As pessoas aplaudiram educadamente. Ela continuou. Agora com aquele tom de pena que me fazia querer gritar. Mas toda mulher forte precisa saber a hora de parar, né, gente? A dona Isadora já fez tanto, já provou tanto. Agora é hora de descansar e deixar que a gente, a nova geração, cuide de tudo.
As amigas dela concordaram com a cabeça, fazendo aquelas caras de coitadinha. Uma delas, uma loira oxigenada de 40 e poucos, completou: "Ah, é mesmo. Minha mãe era assim, teimosa, não queria largar a empresa. Até que um dia a gente teve que internar ela, para o bem dela, sabe?" Internar. A palavra ficou suspensa no ar como veneno. Fabiana sorriu. Aquele sorriso. Pois é, a gente torce para não chegar nesse ponto com a dona Isadora. Mas às vezes a velhice traz confusões, né? É natural. Olhei para Bernardo esperando, implorando, que ele dissesse alguma coisa, que defendesse a mãe dele, que lembrasse a essas pessoas quem eu era. Mas ele apenas tomou um gole de vinho, olhando para o prato. Covarde! A pior parte veio na hora do bolo. Fabiana trouxe aquela coisa enjoativa da cozinha, cantando parabéns sozinha. Ninguém acompanhou. Colocou na minha frente e disse, alto, para toda a mesa: "Vamos, dona Isadora, só para as velhinhas, aproveita que ainda tem fôlego." Risadas, risadas da mesa inteira, como se eu fosse uma piada, uma relíquia, uma velha inútil sendo tolerada na própria casa. Soprei as velas. Não fiz pedido. Para quê? Naquele momento, eu não tinha esperança de nada. Quando o almoço terminou, tentei falar sobre a fazenda, sobre um contrato importante que precisava fechar, sobre os cavalos que precisavam de atenção veterinária. Fabiana me interrompeu, batendo palmas como se falasse com uma criança teimosa. "Dona Isadora, não precisa se preocupar com essas coisas agora. É seu aniversário. E, além do mais, o Bernardo já está cuidando de tudo. Ele é administrador agora, lembra?" E virou para as amigas dela, como se eu não estivesse ali. "Vocês não sabem o trabalho que dá. A velhinha ainda acha que manda em tudo. Não aceita que o tempo passou." Velhinha. Todos na mesa riram. Menos eu. Me levantei. Murmurei uma desculpa qualquer sobre estar cansada. Subi para o meu quarto. Ninguém veio atrás de mim. Ninguém perguntou se eu estava bem. Ninguém se importou. Sentei na beirada da cama e olhei pela janela. Via os estábulos ao longe. Os cavalos pastando no campo. Aquela terra que eu transformei de cinzas em ouro. E pela primeira vez em 30 anos, desde que Sérgio morreu, eu pensei em desistir. Pensei, para quê? Para que lutei tanto? Para ser descartada como lixo? Para ser chamada de velha confusa, de teimosa, de peso morto? As lágrimas vieram, quentes, raivosas. Chorei sozinha no meu quarto, no dia do meu aniversário, enquanto lá embaixo as pessoas riam e comiam meu bolo sem mim. Me senti invisível, descartável, pequena. Mas sabe o que acontece quando você chega no fundo do poço? Você tem duas escolhas: afundar ou impulsionar para cima com força total. E eu não era mulher de afundar. Na manhã seguinte, acordei antes do sol nascer. Vesti minha roupa de montaria, calcei as botas gastas e fui para o estábulo, porque tinha alguém ali que ainda me via pelo que eu realmente era. Alguém que ia me lembrar quem eu sempre fui. O céu ainda tinha aquele tom de cinza que vem antes do amanhecer quando cheguei ao estábulo principal. 5:30 da manhã. O ar gelado de junho cortava minha pele, mas eu precisava estar ali. Precisava respirar o cheiro de feno e couro. Precisar sentir que ainda era dona de alguma coisa. Os cavalos relincharam baixinho quando me viram. Eles me conheciam. Me reconheciam. Caminhei devagar entre as baias até parar na última, a mais espaçosa, com placa de bronze gravada, Tempestade de Prata. Minha égua reprodutora, 15 anos de idade. Campeã nacional de marcha em 2018. Mãe de 8 potros premiados. Pelagem tordilha que brilhava como metal líquido sob a luz. Ela valia sozinha R$ 450 mil. Mas para mim, não tinha preço. Abri a porta da baia, esperando que ela viesse até mim como sempre fazia, colocando o focinho quente na minha mão, pedindo carinho. Mas ela não veio. Estava encostada no canto do fundo. Imóvel.
Tempestade? Entrei devagar. E foi quando vi. A égua tinha um ferimento aberto na cernelha, aquela região entre o pescoço e o dorso. Sangue seco grudado no pelo. A água do bebedouro estava suja, esverdeada. O feno, mofado, fedendo. Meu coração disparou. Cheguei perto dela, passei a mão suavemente no pescoço. Ela estremeceu. Virou a cabeça e me olhou com aqueles olhos escuros, profundos, e eu jurei que vi dor ali. Dor e desamparo. Quem fez isso com você? Examinei o ferimento. Era recente. Um dia, talvez 2. Marca de chicote ou vara. Alguém tinha batido nela. A raiva subiu pela minha garganta como lava. Saí da baia e fui direto para o escritório do estábulo. Era cedo, mas o novo tratador que Fabiana tinha contratado, um tal de Osvaldo, homem de uns 40 anos, magro, com cara de poucos amigos, já estava lá, tomando café e mexendo no celular. Bati na porta. Ele levantou os olhos, entediado. Quem está cuidando da tempestade de prata? Ele deu de ombros. Eu, ué. Então me explica o ferimento que ela tem. Osvaldo levantou irritado, como se eu estivesse atrapalhando o dia dele. Aquela égua tá rebelde. Não quis entrar no brete ontem para a limpeza. Tive que dar uns tapas. Uns tapas. Na minha campeã nacional. Na minha tempestade. Minha voz saiu gelada. Pega suas coisas. Você está demitido. Ele riu. Riu na minha cara. A senhora não pode me demitir. Quem me contratou foi a dona Fabiana. Ela que manda agora. Ela que manda agora. Aquelas 5 palavras foram como um soco no estômago. Mas então algo dentro de mim quebrou. Não sei se foi a humilhação do dia anterior. Não sei se foi ver minha égua machucada. Não sei se foi ouvir aquele verme dizer que outra pessoa mandava na minha fazenda. Mas algo se rompeu. E o que saiu não foi a mulher cansada, humilhada, invisível. Foi Isadora Mendes, a mulher que transformou pó em império. Dei 2 passos na direção dele. Olhei nos olhos dele com uma intensidade que fez o sorriso sumir da cara dele. Eu não perguntei quem te contratou. Eu disse, você está demitido. Pega suas coisas e sai da minha propriedade antes que eu chame a polícia por maus tratos a animais. Ele tentou argumentar, mas eu não deixei. Peguei o telefone, disquei para o caseiro da fazenda, seu Valdir, homem de confiança que trabalhava comigo há 18 anos, e ordenei. Valdir, o Osvaldo está saindo agora. Acompanha ele até o portão, e a partir de agora, ninguém é contratado ou demitido sem minha autorização. Ninguém. Osvaldo saiu bufando, xingando baixo. Não me importei. Voltei para o estábulo, para a tempestade. Passei as 2 horas seguintes cuidando dela pessoalmente. Limpei o ferimento com soro fisiológico e pomada antibiótica. Troquei a água. Coloquei feno fresco. Escovei cada centímetro da pelagem dela, falando baixinho, pedindo desculpas por ter deixado aquilo acontecer. E enquanto fazia isso, enquanto sentia o calor do corpo da égua, o cheiro forte do estábulo, o sol nascendo pela janela, algo em mim se acendeu novamente. Tempestade encostou o focinho no meu ombro. Aquele gesto simples que ela sempre fazia. Seu jeito de dizer, está tudo bem, estou aqui. Foi quando entendi. Aquela égua tinha 15 anos. Tinha sido campeã. Tinha dado crias valiosas. Tinha construído legado. E ainda assim, lutou quando foi maltratada. Não se entregou. Não aceitou passivamente. Se ela podia lutar, eu também podia. Encostei minha testa na dela. Fechei os olhos. E fiz uma promessa. Ninguém mais vai machucar você. E ninguém mais vai me machucar. Saí do estábulo às 8 da manhã com a mente afiada, clara, determinada. Fui direto para a cidade. Dirigi os 58 quilômetros até Goiânia sem parar. Entrei no escritório do Dr. Heitor Braga sem marcar hora. Ele estava em reunião, mas quando a secretária disse que era urgente, ele me recebeu imediatamente. Isadora, você está bem? Sentei na poltrona em frente à mesa dele.
Olhei nos olhos dele e disse com voz firme: quero que você investigue meu filho e minha nora. Quero todas as movimentações financeiras dos últimos 2 anos. Quero saber onde está indo cada centavo. Quero rastrear essa empresa nos Estados Unidos. Quero provas de tudo. E quero um detetive particular monitorando conversas, documentos, tudo. Heitor me olhou surpreso. Ele conhecia a Isadora cansada, chorosa da semana anterior. Mas a mulher na frente dele agora era outra. Vai custar caro. Não me importo. Uso meu dinheiro pessoal, nem R$1 da fazenda. Ele pegou o bloco de notas. Você tem certeza? Porque se encontrarmos o que você acha que vai encontrar, seu filho pode ir preso. Respirei fundo. Então que vá, porque eu não criei um ladrão. E se ele escolheu ser um, vai pagar as consequências. Heitor assentiu. Começou a anotar. Saí daquele escritório 3 horas depois com um plano. Um detetive contratado. Um contador forense a caminho. E uma determinação de ferro no peito. Voltei para a fazenda dirigindo devagar, olhando a paisagem. Os campos dourados, o céu azul infinito, as cercas que eu mesma ajudei a erguer. E entendi algo fundamental. Eu não tinha construído tudo aquilo para desistir agora. Fabiana tinha cometido um erro fatal. Ela tinha subestimado a mulher errada. E Bernardo? Meu filho ia aprender da maneira mais dura o que significava trair Isadora Mendes. A guerra tinha começado. Mas dessa vez, eu tinha as armas. Os 4 meses seguintes foram os mais difíceis da minha vida. Não pela dor. Eu já estava acostumada com dor. Mas pela atuação. Porque eu tinha que fingir. Fingir que não sabia de nada. Fingir que era a velha confusa que eles queriam que eu fosse. Sorrir para Fabiana. Concordar com Bernardo. Aceitar cada humilhação com a cabeça baixa. Enquanto por dentro eu juntava cada migalha de evidência. Dr. Heitor trabalhou rápido. Em 2 semanas, o detetive particular que ele contratou, um ex-policial federal chamado Ricardo Tavares, já tinha começado a destrinchar a vida de Fabiana e Bernardo. As reuniões aconteciam sempre na cidade, num café discreto perto do fórum. Eu inventava desculpas. Vou ao médico. Vou resolver coisas no banco. Vou visitar uma amiga. Fabiana nem questionava. Ela achava que eu estava finalmente aceitando o meu lugar. A primeira bomba caiu numa terça-feira de agosto. Ricardo colocou uma pasta na mesa do café. Dentro, extratos bancários. Dona Isadora, sua nora tem R$343 mil em dívidas de cartão de crédito. 6 cartões diferentes, todos no limite. Meu estômago revirou. 343 mil? Compras de luxo, roupas de grife, joias, restaurantes caros. Ela estava mantendo um padrão de vida que não podia pagar e escondendo tudo do seu filho. Peguei os extratos. Li linha por linha. Lojas que eu nunca tinha ouvido falar. Valores absurdos. R$12 mil num jantar. 28 mil numa bolsa. 50 mil numa clínica de estética. Enquanto eu usava a mesma bota há 8 anos. Tem mais, Ricardo continuou, passando outros documentos. Ela prometeu aos filhos do primeiro casamento, Vinícius e Laura, que eles receberiam herança da sogra para abrir negócios. Mostrou mensagens de WhatsApp que ele conseguiu interceptar. Meu sangue gelou lendo. Fabiana para Vinícius. Calma, filho. Daqui 3 meses, quando a velha assinar tudo, você vai ter seu dinheiro para a loja de games. 500 mil como prometi. Fabiana para Laura. Filha, seu salão de beleza vai sair. A fazenda vai ser vendida e você vai ter seus 500 mil também. Só precisa ter paciência com essa sogra teimosa. Eles estavam contando meu dinheiro, dividindo minha vida antes mesmo de eu morrer. Mas o pior ainda estava por vir. Ricardo abriu o laptop. Mostrou movimentações bancárias da conta de Bernardo como administrador da fazenda. Nos últimos 18 meses, seu filho transferiu R$670 mil para uma conta da LLC que eles abriram na Flórida, Sunshine Farms, LLC.
670 mil reais. Dinheiro da venda de gado, de cavalos, de contratos que eu fechei, desviado para os Estados Unidos. E tem mais. Eles já venderam 30 bezerros de forma antecipada, receberam 420 mil de um frigorífico de Anápolis e o dinheiro sumiu. Não entrou na contabilidade da fazenda. 420 mil reais. Simplesmente evaporados. Fiz as contas mentalmente. Já tinham roubado mais de R$1 milhão de mim. E a fazenda? Perguntei com a voz tremendo. Eles realmente tentaram vender? Ricardo assentiu sério. Sim, encontrei um contrato preliminar de compra e venda. O comprador é Wilson Amarante, empresário do agronegócio de Goiânia. Valor: 5.800.000 reais. 5.800.000. Por uma propriedade que valia facilmente 8 milhões. O pior é que eles usaram falsificação da sua assinatura em 2 documentos de transferência. Já pedi para um perito grafotécnico analisar. É falsificação grosseira, mas foi autenticada por um tabelião corrupto, primo da sua nora. Crime. Crime federal. Meu filho tinha cometido um crime. Respirei fundo. As mãos tremiam. Ricardo percebeu e colocou a mão sobre a minha. Dona Isadora, eu sei que é difícil, mas você precisa decidir. Quer seguir com isso? Porque se seguirmos, seu filho vai responder criminalmente. Olhei pela janela do café. Vi pessoas passando na rua, gente normal, vivendo vidas normais, e pensei, eu poderia ter tido isso. Uma velhice tranquila, um filho grato, respeito, mas não. Eu tinha que estar ali, descobrindo que meu próprio sangue estava me traindo. Quero todas as provas, respondi, firme. Gravações, documentos, testemunhas, tudo. Ricardo sorriu. Não um sorriso alegre, um sorriso de respeito. Já estamos nisso. Instalei escutas no escritório da fazenda, com autorização judicial, tudo legal. Nas últimas 3 semanas, gravamos 12 horas de conversas entre Fabiana e Bernardo. Planejamento detalhado de como vão dividir o dinheiro, como vão te convencer a assinar uma procuração irrevogável. Como vão te ajustar num apartamento pequeno enquanto eles vivem nos Estados Unidos? Ajustar. Como se eu fosse um móvel velho que não serve mais. Nas semanas seguintes, Ricardo trouxe mais, muito mais. Conversas gravadas de Fabiana chamando Bernardo de fraco e manipulável para as amigas. A conta bancária secreta onde ela depositava dinheiro de pequenas vendas da fazenda que Bernardo autorizava. Mensagens dela para o ex-marido pedindo dinheiro emprestado, porque o novo trouxa ainda não liberou toda a grana da sogra. Trouxa. Ela chamou meu filho de trouxa. E o mais chocante, descobri que Fabiana tinha planejado tudo desde antes do casamento. Ela tinha investigado Bernardo, descoberto sobre a fazenda, sobre meu patrimônio. Tinha se aproximado dele propositalmente, um golpe calculado. Meu filho não foi sedutor, foi caçado, mas isso não o isentava. Porque, em algum momento, ele escolheu o dinheiro, escolheu a esposa manipuladora, escolheu me trair. No final de novembro, 4 meses depois que comecei a investigação, Ricardo colocou um pendrive na minha mão. Aqui está tudo, Dona Isadora. Provas suficientes para prender os 2: estelionato, falsificação, apropriação indébita. Seu advogado pode entrar com representação criminal. Guardei o pendrive na bolsa. Aquele pequeno objeto de plástico continha a destruição da vida de Fabiana. E de Bernardo, meu filho. Aquela noite, sentei sozinha na varanda. Olhei as estrelas, pensei em Sérgio, no que ele faria, no que ele diria, e decidi. Não ia apenas expô-los. Ia fazer com que cada humilhação que me causaram fosse devolvida, com juros, porque existe uma diferença entre vingança e justiça. E o que eu ia fazer? Era justiça pura. Dezembro chegou com calor sufocante. O tipo de calor que faz o asfalto derreter, que deixa o ar tremendo, que seca a garganta só de respirar.
Eu estava em Goiânia, na sala de reuniões do Hotel Golden Tulip, fechando a venda de 12 potros para 3 compradores argentinos. 800 mil reais. Um dos maiores contratos do ano. A caneta Mont Blanc estava na minha mão, pronta para assinar. Eram 4 da tarde quando meu celular vibrou na mesa. Bernardo, filho. Meu coração apertou. Não porque eu tivesse medo, mas porque eu sabia. Depois de 4 meses investigando, eu sabia que algo estava vindo. Doutor. Heitor tinha me avisado pela manhã. Isadora, eles aceleraram. O comprador da fazenda está pressionando. Pode acontecer a qualquer momento. Pedi licença aos argentinos e atendi. Alô? A voz de Bernardo soou diferente. Não tinha aquele tom de filho. Tinha frieza, distância. Como se estivesse lendo um discurso ensaiado que Fabiana tinha escrito para ele. Mãe, estamos indo para os Estados Unidos amanhã. Meu estômago revirou. Amanhã. Eles tinham tanta certeza que já tinham comprado as passagens. Como assim, Bernardo? Amanhã a gente não conversou sobre... Ele me cortou. Nem deixou eu terminar. Sua fazenda e seus cavalos já foram vendidos. Adeus. Aquela palavra. Adeus. Não um até breve. Não um a gente se fala. Adeus. Como se estivesse me descartando, me apagando da vida dele. Os argentinos na mesa ficaram embaçados. Minha visão embaralhou. Precisei segurar na beirada da cadeira para não cambalear. E então veio aquela voz. Aquela voz que eu tinha aprendido a odiar mais que qualquer coisa no mundo. Fabiana gritou ao fundo, longe do telefone, mas eu ouvi cada palavra venenosa. Do que você está falando? Finalmente livre dessa velha teimosa. E ela riu. Aquele riso agudo, cheio de vitória falsa, como se tivesse ganhado uma guerra. Como se eu fosse apenas um obstáculo que finalmente tinha sido removido do caminho. Naquele segundo, tudo veio de uma vez. As 30 madrugadas suadas no curral depois que Sérgio morreu. As mãos sangrando de erguer cerca, os joelhos machucados de plantar cada árvore daquela fazenda. As noites que pulei, jantar para economizar e pagar a faculdade de Bernardo. O orgulho que senti quando ele se formou, quando voltou para me ajudar. Tudo jogado no lixo, por causa de uma mulher gananciosa e de um filho fraco. Mas sabe o que aconteceu? Em vez de desabar, em vez de chorar, algo dentro de mim sorriu. Porque durante 4 meses, enquanto eles planejavam me destruir, eu estava um passo à frente. Eu tinha provas, gravações, documentos, testemunhas. Eu sabia de cada centavo roubado, de cada mentira dita, de cada assinatura falsificada. E eles não faziam ideia. Respirei fundo, sequei a lágrima que ameaçou cair. Olhei para os 3 argentinos que me observavam preocupados. Fiz um sinal de que estava tudo bem. E respondi ao meu filho com a voz mais calma que consegui. Quase doce. Quase maternal. Entendo, Bernardo. Mas você esqueceu uma coisa. Silêncio do outro lado da linha. Eu podia sentir a confusão, o nervosismo, a sensação de que algo estava errado. Fabiana gritou de novo, agora com um fio de desespero na voz. Do que você está falando? E eu sorri, um sorriso genuíno, porque ia ser tão delicioso desmontar a farsa deles. Vocês venderam a fazenda, é isso? Bernardo gaguejou. Eu, sim. 5.800.000 reais. O comprador já pagou 1,5 milhão de sinal. Está tudo acertado. 1,5 milhão de sinal. Dinheiro que eles já tinham embolsado. Dinheiro que teriam que devolver. E os cavalos? Também venderam? Todos, menos a Tempestade, porque ela está velha, ninguém quis. Velha, como eu. E a papelada? Está tudo certo? Silêncio, um silêncio pesado. Está, mãe. Tudo assinado e autenticado. Menti. Eu sabia que era mentira. Sabia que tinham falsificado minha assinatura. Sabia que o tabelião era corrupto. Sabia de tudo. Entendo.
Pausa longa. Eles esperavam que eu surtasse, que chorasse, que implorasse. Mas eu só disse calmamente: Bernardo, tem um problema no que você acabou de me dizer. Ouvi Fabiana sussurrar algo ao fundo. Ouvi o pânico começando a rachar a voz dela. Que problema, mãe? Olhei pela janela do hotel. O sol de dezembro queimava o céu de Goiânia. Pessoas andavam na rua, alheias ao drama que estava acontecendo naquela ligação. A fazenda que você vendeu, ela não está no meu nome, filho. Silêncio absoluto. Como assim? Nunca esteve. E se você tivesse me perguntado antes de falsificar minha assinatura, eu teria te contado. Ouvi algo cair do outro lado. Talvez um copo. Talvez a esperança deles. Fabiana gritou, agora com voz esganiçada. Isso é mentira! Ela está blefando! Mas Bernardo sabia. Pela minha voz, pela minha calma. Ele sabia que eu não estava blefando. Mãe, do que você está falando? Respirei fundo. Saboreei aquele momento. Porque depois de 4 meses de humilhação, de fingimento, de dor engolida, eu finalmente podia virar o jogo. 40 anos atrás, quando seu pai morreu, coloquei toda a propriedade em nome de uma holding familiar, criada com meu pai, o advogado Augusto Mendes, por segurança, por medo de invasões de terra que aconteciam na época. Silêncio mortal. Você nunca teve poder legal para vender nada, Bernardo. Todas aquelas procurações que você tem são limitadas, operações do dia a dia. Compra de insumos, contratação de funcionários, nada mais. Fabiana gritou algo que não entendi. Parecia um animal ferido. A escritura que vocês usaram para vender a fazenda? Falsa. O comprador que pagou 1,5 milhão de sinal vai querer o dinheiro de volta, com multa de 40%, segundo o contrato que eu pedi para meu advogado revisar. Fiz uma pausa. Deixei aquilo afundar. Ou seja, vocês vão ter que devolver 2.100.000 reais. Dinheiro que vocês não têm. Bernardo começou a gaguejar. A voz saiu quebrada, desesperada. Mãe, eu não... A Fabi disse que... Eu achei que... Você achou que eu era uma velha idiota? Silêncio. Achou que poderia me roubar, me humilhar, me jogar num apartamento de 70 metros enquanto vocês viviam com meu dinheiro nos Estados Unidos? Ouvi Fabiana chorando ao fundo. Não lágrimas de arrependimento, lágrimas de desespero por ter perdido. Bernardo, eu vou te dar um conselho de mãe. Arruma um advogado. Um bom. Porque o que você fez se chama estelionato e falsificação de documento. E eu tenho provas de tudo. Desliguei. As mãos tremiam, mas não de medo. De alívio, de justiça. Os argentinos me olhavam boquiabertos. Sorri para eles, peguei a caneta e assinei o contrato. Desculpem a interrupção, senhores. Assuntos de família. A guerra tinha acabado, mas a execução da sentença estava apenas começando. 3 dias depois daquela ligação, enviei uma mensagem para Bernardo. Curta, direta, gelada. Preciso que você e Fabiana venham à fazenda amanhã, 10 horas da manhã. Assunto urgente sobre a transferência da propriedade. Tragam os documentos da venda. Ele respondeu em 5 minutos. Ok, mãe, a gente vai. Claro que iriam. Eles ainda achavam que tinham alguma chance de consertar a mentira. De me convencer que estava tudo certo. De me manipular mais uma vez. Mas o que eles não sabiam é que eu não estava sozinha. Na manhã de sexta-feira, 9 horas, comecei a receber as visitas. Primeiro chegou o Dr. Heitor Braga, meu advogado, com 2 pastas grossas de documentos debaixo do braço. Ele estava sério, mas percebi um brilho de satisfação nos olhos dele. Justiça finalmente sendo feita. Depois chegou o delegado Maurício Lins, meu amigo de 20 anos, ex-colega de Sérgio nos tempos de universidade. Homem íntegro, incorruptível. Ele trouxe 2 oficiais de justiça. Isadora, você tem certeza disso? Ele perguntou, apertando minha mão. Absoluta. E então chegou Wilson Amarante, o comprador da fazenda.
Um homem de 50 e poucos anos, empresário do agronegócio, cara de poucos amigos. Ele estava furioso. Dona Isadora, eu paguei 1,5 milhão de sinal nessa propriedade. Se essa venda não se concretizar, vou processar todo mundo. Heitor levantou a mão, calmo. Senhor Wilson, o senhor foi vítima de uma fraude. A senhora Isadora não autorizou venda nenhuma. A assinatura nos documentos é falsificada. Wilson ficou branco. Falsificada? Vamos provar isso hoje. E o senhor terá seu dinheiro de volta. Pode ficar tranquilo. Às 10 horas em ponto, ouvi o som do carro de Bernardo na entrada de Cascalho. Todos estávamos na sala principal. Eu sentada na poltrona de couro que Sérgio amava, Heitor à minha direita, Maurício à esquerda, os 2 oficiais de pé ao fundo, Wilson sentado em outra poltrona, de braços cruzados. Bernardo e Fabiana entraram pela varanda. Eles estavam radiantes, sorridentes. Bernardo usava camisa social clara, calça jeans, sapato novo. Fabiana estava de vestido rosa, maquiagem perfeita, aquele sorrisinho vitorioso no rosto. Carregava uma pasta, provavelmente com as passagens para Miami, comprovantes de depósito, sonhos de riqueza. Mas quando abriram a porta da sala e viram toda aquela gente, o sorriso morreu. Fabiana parou. Bernardo também. Os olhos deles correram de pessoa para pessoa, tentando entender. Mãe, o que está acontecendo aqui? Bernardo tinha medo na voz. Reconhecia o delegado. Via os oficiais de uniforme. Fabiana tentou disfarçar, forçando um riso nervoso. Dona Isadora, que reunião é essa? Não era só para assinar os documentos finais? Não respondi. Apenas apontei para as cadeiras vazias na frente da mesa de centro. Sentem. Não foi um convite. Foi uma ordem. Eles se sentaram. Fabiana tentou segurar a mão de Bernardo, mas ele estava tremendo. Heitor abriu a primeira pasta. Tirou um envelope grosso. Colocou na mesa. Vamos começar pelo básico, ele disse, com voz de promotor. Bernardo Mendes e Fabiana Costa Mendes, vocês tentaram vender uma propriedade que não pertence a vocês. Usaram falsificação de assinatura em documentos públicos. Desviaram mais de R$ 1 milhão em fundos da fazenda para contas pessoais. Fabiana levantou, agressiva. Isso é mentira, nós temos procuração. O Bernardo é administrador. Heitor nem piscou. Procuração limitada. Operações do dia a dia. Nunca, em nenhum momento, houve autorização para a venda de patrimônio. Tirou outro documento. Uma certidão. A Fazenda Santa Helena pertence a Holding Mendes em Filhos Agropecuária Litada, registrada em 1985, sob controle societário majoritário de Isadora Mendes. Bernardo possui 10% de participação, herança do pai, mas não tem poder de decisão sobre venda ou alienação de bens. Bernardo ficou branco como papel. Mas, mãe, você nunca me disse. Nunca te perguntei, respondi gelada. Se tivesse me procurado com respeito, como filho, em vez de me tratar como uma velha no caminho, eu teria explicado tudo. Heitor continuou, implacável. Vocês receberam R$ 1,5 milhão de sinal do senhor Wilson Amarante, aqui presente. Wilson se inclinou, fuzilando os dois com o olhar. E eu quero meu dinheiro de volta, com os 40% de multa previstos no contrato. Dá R$ 2,1 milhões. Fabiana começou a chorar. Não de tristeza, de pânico. A gente não tem esse dinheiro, já gastamos, já compramos, já transferimos. Já roubaram, completei. R$ 670 mil desviados para os Estados Unidos, 420 mil de venda irregular de gado, mais o sinal de R$ 1,5 milhão. No total, R$ 2,590 mil. Heitor tirou outro envelope. Esse era o mais pesado. Aqui estão as gravações. 4 meses de conversas interceptadas, legalmente com autorização judicial, onde os senhores planejam detalhe por detalhe como se livrar da dona Isadora. Colocou um gravador pequeno na mesa. Apertou play.
A voz de Fabiana encheu a sala. Assim que conseguirmos a procuração definitiva, vendemos tudo e vamos para Orlando. Sua mãe pode ficar no apartamento pequeno da cidade. Ela vai acabar aceitando, não vai ter escolha. Bernardo começou a chorar, baixinho, com as mãos no rosto. Maurício, o delegado, levantou. Tirou algemas do cinto. Fabiana Costa Mendes, Bernardo Mendes, vocês estão presos preventivamente por estelionato, falsificação de documento público e apropriação indébita. Fabiana gritou. Tentou correr. Os oficiais a seguraram. Você está destruindo sua própria família, sua bruxa. Você é uma monstro. Levantei devagar. Olhei nos olhos dela e disse com cada sílaba carregada de 3 anos de humilhação engolida: eu não destruí minha família. Você destruiu quando entrou nela. Os oficiais colocaram as algemas. Fabiana gritava, esperneava. Bernardo apenas chorava, cabisbaixo, derrotado. Antes de saírem, meu filho me olhou. E naquele olhar, eu vi. Vi o menino de 10 anos que perdeu o pai. Vi o jovem que eu criei sozinha. Vi o homem que ele poderia ter sido. E vi o criminoso que ele se tornou. Mãe, me perdoa. Não respondi, apenas virei o rosto, porque perdão, meu filho, se conquista com mudança. E você tinha um caminho longo pela frente. A delegacia de Goiânia estava gelada naquela tarde. Ar-condicionado velho fazendo barulho, cheiro de café requentado e papel velho. Sentei numa cadeira de plástico duro, enquanto o Dr. Heitor conversava com o delegado Maurício sobre os próximos passos. Fabiana estava numa sala de depoimento, gritando com o advogado que conseguiu de última hora. Bernardo estava em outra, calado, olhando para as próprias mãos algemadas. 3 horas depois, saiu a prisão preventiva para ambos. Heitor veio até mim com os documentos. Isadora, o Ministério Público vai oferecer denúncia na semana que vem. As provas são robustas. Eles vão responder por estelionato qualificado, falsificação de documento público e apropriação indébita. Penas somadas, Fabiana pode pegar até 10 anos. Bernardo, por ser réu primário e ter colaborado em parte, talvez 6. 10 anos. 6 anos. Números que pareciam irreais. E se eles fizerem acordo? Bernardo tem mais chances. Se confessar tudo, devolver o que pode, demonstrar arrependimento genuíno, poderia cumprir em regime semi-aberto. Fabiana? Mais difícil. Ela foi a cabeça. Tinha antecedentes de estelionato em outra comarca. Descobrimos ontem. Ela aplicou golpe parecido no primeiro marido. Então era isso. Fabiana era uma golpista profissional, e Bernardo tinha sido apenas mais uma vítima. Um idiota, sim, mas uma vítima. Isso não o inocentava. Mas explicava. Nas semanas seguintes, o processo correu rápido. Maurício era eficiente. O juiz, imparcial. As provas, irrefutáveis. A primeira audiência foi em janeiro. Fabiana entrou na sala algemada, de uniforme laranja da prisão provisória, cabelo desgrenhado, sem maquiagem. Parecia 10 anos mais velha. Gritou comigo. Isso é culpa sua. Você nunca me aceitou. Você me tratou como lixo desde o primeiro dia. O juiz bateu o martelo. Silêncio ou será retirada. Ela chorou. Aquelas lágrimas que ela usava tão bem para manipular. Mas ali, naquela sala fria, não funcionavam mais. Seu advogado tentou alegar que ela tinha sido influenciada emocionalmente, que sofria de transtornos. Mas as evidências eram claras demais. Mensagens dela planejando cada etapa. Vídeos dela gastando dinheiro roubado em restaurantes caros. O histórico de golpes anteriores. A sentença de Fabiana saiu em março. 6 anos e 8 meses de reclusão em regime fechado. Sem direito a regime aberto. Perda de todos os bens adquiridos com dinheiro desviado. 2 carros importados, joias, o depósito de $50.000 que tinha feito para um restaurante em Orlando. Ela gritou quando ouviu. Xingou o juiz. Xingou a mim. Foi arrastada para fora por seguranças. Bernardo foi diferente. Na audiência dele, 2 semanas depois, ele entrou de cabeça baixa, magro, olheiras fundas,
barba por fazer. Parecia um fantasma do filho que eu tinha criado. Quando o juiz perguntou se tinha algo a declarar, ele pediu para falar. Levantou, olhou para mim. Eu estava sentada no fundo da sala e a voz dele saiu quebrada. Eu não tenho desculpa. Fiz tudo o que estão me acusando. Roubei minha mãe. Traí a mulher que me criou sozinha, que trabalhou até sangrar para me dar futuro. Eu me perdi. Lágrimas escorriam pelo rosto dele. Fui fraco. Acreditei em promessas vazias. Achei que dinheiro ia me fazer feliz. E no processo, destruí a única pessoa que sempre me amou de verdade. Ele olhou para o juiz. Eu mereço ser punido. Mereço pagar por tudo e vou passar o resto da vida tentando ser digno do sobrenome que carrego. O silêncio na sala era pesado. A sentença de Bernardo: 4 anos em regime semiaberto, mais a obrigação de devolver todo o valor desviado. Com trabalho remunerado, parte do salário seria destinado à restituição. Ele aceitou em silêncio. Não recorreu. Mas o pior de tudo não foi a prisão deles. Foi o que aconteceu com o resto. Wilson Amarante processou os dois pela devolução dos R$ 2.100.000. Como eles não tinham o dinheiro, houve penhora de bens. O apartamento de R$ 380.000, que era de Bernardo, leiloado. Os carros, vendidos. Até as roupas de grife de Fabiana foram a leilão, mas ainda faltava dinheiro. Wilson conseguiu bloqueio judicial dos futuros ganhos de Bernardo pelos próximos 15 anos. 30% de qualquer salário ou renda seria destinado ao pagamento da dívida. 15 anos. Meu filho ia pagar por essa escolha até os 50 anos de idade. Os filhos de Fabiana, Vinícius e Laura, voltaram para o pai biológico, um empresário de Anápolis que os recebeu de volta. Eles nunca mais quiseram falar com a mãe. Descobriram que ela tinha mentido sobre tudo, inclusive sobre o pai deles. E Fabiana? Ela tentou pedir divórcio de Bernardo da cadeia, mas ele se antecipou. Entrou com ação primeiro, alegando fraude e má-fé desde o início do relacionamento. O divórcio saiu em 2 meses. Sem divisão de bens. Não havia bens para dividir. Fabiana descobriu as dívidas que ele não sabia. Os R$ 343.000 em cartões. Mais empréstimos com agiotas que ela escondia. Total, R$ 500.000 em dívidas só dela. E ela ia sair da prisão devendo tudo isso, sem nada, sem ninguém. Em abril, 6 meses depois da prisão, recebi uma carta. Era de Bernardo. Abri com as mãos tremendo. Mãe, não espero que me perdoe. Não espero que um dia volte a me olhar como olhava antes. Mas preciso que saiba. Você me salvou. Salvou de mim mesmo, do homem horrível que eu estava me tornando. Deitado na cama desta prisão todas as noites, penso em tudo que você fez por mim. E em como retribuir com traição. Vou sair daqui em 2 anos se mantiver bom comportamento. E quando sair, vou trabalhar. Vou pagar cada centavo que roubei. Vou reconstruir meu caráter, mesmo que leve o resto da vida, porque você merece um filho melhor. E eu vou me tornar esse homem. Com amor e vergonha, Bernardo. Dobrei a carta, guardei na gaveta, e pela primeira vez em meses chorei. Não de tristeza, não de raiva, mas de esperança, porque meu filho, finalmente, tinha acordado. Os primeiros meses depois das sentenças foram estranhos. A fazenda continuava funcionando, sempre funcionou, porque eu nunca parei. Mas havia um silêncio diferente agora. Os quartos que Fabiana, Bernardo e os enteados ocupavam ficaram vazios. Mandei limpar tudo. Doei as roupas dela para instituições de caridade. Os móveis que ela tinha comprado com dinheiro roubado, vendidos. Cada centavo voltou para os cofres da fazenda. Voltei a ter minha casa de volta. Mas também voltei a estar sozinha. Nas primeiras semanas, não consegui visitar Bernardo. Heitor perguntou se eu queria ir, mas sempre inventava desculpas. Estou ocupada com os cavalos. Preciso fechar contratos. Não é o momento. A verdade? Eu tinha medo.
Medo de olhar para meu filho através daquele vidro de visitação e ver o menino que eu criei. Medo de sentir pena. Medo de enfraquecer. Mas em maio, 3 meses depois da prisão, tomei coragem. Era uma terça-feira. Dirigi até Aparecida de Goiânia, onde ficava o centro de detenção provisória. Prédio cinza, grades, arame farpado, aquele lugar onde meu filho agora dormia. Passei pela revista. Deixei bolsa, celular, tudo. Entrei na sala de visitação. Mesas de ferro, cadeiras desconfortáveis, cheiro de desinfetante barato. E então ele entrou. Meu Deus, como ele estava magro. Bernardo usava uniforme bege, cabelo raspado, barba feita. Tinha olheiras profundas, ombros caídos. Mas quando me viu, algo brilhou nos olhos dele. Não felicidade, vergonha misturada com alívio. Sentou na minha frente. Não sabia onde colocar as mãos. Mãe! Fiquei em silêncio. Apenas olhei para ele. Obrigado por vir. Eu achei que nunca mais ia ver você. A voz dele estava rouca, como se tivesse chorado muito. Como você está? Perguntei. Não por educação, mas porque, mesmo depois de tudo, ele ainda era meu filho. Sobrevivendo. Trabalho na cozinha. Acordo às 5, faço 400 marmitas por dia. Ganho um salário mínimo. 30% vai para pagar a dívida com o Wilson. O resto, guardo. Ele olhou para as próprias mãos calejadas. Pela primeira vez na vida, estou pagando minhas contas, com dinheiro que eu ganhei. E sabe o que é mais estranho? Eu me sinto limpo. Não respondi. Ainda não estava pronta para consolá-lo. Mãe, eu sei que destruí tudo. Sei que você nunca vai me perdoar. Mas preciso que saiba, a Fabiana está pedindo para eu testemunhar contra você, dizendo que você forjou provas, que manipulou tudo. O advogado dela me procurou. Meu estômago apertou. E o que você disse? Ele me olhou nos olhos, e pela primeira vez em anos, vi honestidade ali. Disse que não, que todas as provas são reais, que eu cometi os crimes que estão me acusando, e que se ela quer tentar me usar de novo, pode esquecer. Respirei fundo. Por que você fez isso, Bernardo? Por que escolheu ela em vez de mim? Ele baixou a cabeça. As lágrimas vieram. Porque eu me senti importante. Pela primeira vez, alguém me olhava como se eu fosse especial, não apenas o filho da Isadora Mendes. Ela me fazia sentir que eu era o dono. Eu era o poderoso. E fui idiota demais para ver que ela só queria seu dinheiro. Silêncio pesado. Mas a culpa não é só dela, mãe. É minha. Eu escolhi acreditar nas mentiras porque era mais fácil do que enfrentar a verdade, que eu nunca fui metade do que você é. E em vez de trabalhar para ser melhor, eu quis te derrubar. Aquelas palavras me cortaram, mas eram verdadeiras. Você tem razão, eu disse calmamente. Você foi fraco, covarde, escolheu o caminho fácil. Ele concordou com a cabeça, chorando. Mas sabe o que mais? Você ainda é meu filho, e eu não desisto da minha família. Ele levantou os olhos, surpreso. Não significa que esqueci, não significa que está tudo bem, mas significa que, se você realmente mudar, se provar com ações e não com palavras, talvez um dia a gente consiga reconstruir alguma coisa. Bernardo chorou abertamente. Colocou as mãos no rosto. Eu vou provar, mãe. Juro por Deus. Vou sair daqui, vou trabalhar, vou pagar cada centavo. Vou me tornar o homem que você merecia que eu fosse. Saí daquela visita com o coração pesado, mas menos partido. Os meses seguintes foram de pequenas reconstruções. Visitei Bernardo uma vez por mês, sempre conversas curtas. Ele me contava sobre o trabalho na cozinha, sobre os cursos que estava fazendo dentro da prisão, administração, gestão rural, até um curso de ética. Ele estava tentando. Em agosto, ele me ligou da prisão, animado. Mãe, consegui regime semiaberto. Vou poder trabalhar fora durante o dia e voltar para dormir. Arranjei emprego numa cooperativa agrícola aqui perto. Salário de R$ 3.500.
3.500. Uma miséria comparado ao que ele poderia ter ganhado na fazenda. Mas era honesto. Estou orgulhosa de você, eu disse. E era verdade. Em novembro, um ano depois da prisão, Bernardo me ligou chorando. Mãe, a Fabiana foi condenada em segunda instância, 6 anos e 8 meses mantidos. E ela pediu para eu ajudar ela. Disse que ainda me ama, que fomos vítimas de você. Meu sangue gelou. E o que você disse? Disse que o único amor que ela teve foi pela sua fazenda e que eu nunca mais quero ver a cara dela. Desliguei o telefone e sorri. Meu filho estava finalmente acordando de verdade. Em dezembro, quando completou 1 ano e meio de regime semiaberto, ele me ligou com uma pergunta. Mãe, quando eu sair definitivamente daqui 2 anos, você acha que, um dia, eu poderia voltar para na fazenda? Fiquei em silêncio. Não como dono, não como administrador, mas como funcionário, como peão. Quero aprender de novo, do zero, como você aprendeu quando o pai morreu. Olhei pela janela da sala. Vi tempestade de prata pastando tranquila no campo. Vamos ver, Bernardo. Vamos ver se você prova que merece. Vou provar, mãe. Eu prometo. E pela primeira vez em anos acreditei nele. Porque perdão não é esquecer. Perdão é dar uma chance para recomeçar. E meu filho, finalmente, estava fazendo por merecer essa chance. 2 anos e meio se passaram desde aquele dia na sala, quando vi Bernardo e Fabiana algemados. 2 anos e meio de reconstrução lenta, de cicatrizes sarando, de aprender a confiar novamente. E nesse tempo, cada personagem dessa história recebeu exatamente o que merecia. Fabiana cumpriu 3 anos e meio de seus 6 anos e 8 meses quando conseguiu progressão para regime semiaberto por bom comportamento. Segundo o advogado dela, tinha se tornado modelo na prisão. Trabalhou na lavanderia, fez cursos, mas eu sabia a verdade. Gente como Fabiana não muda, apenas aprende a esconder melhor. Quando saiu, em julho de 2028, tentou reconstruir a vida, mas descobriu que reputação não se recupera tão fácil. As dívidas que deixou, R$ 512 mil entre cartões, agiotas e processos, a perseguiam. Teve nome negativado, CPF bloqueado. Não conseguia emprego. Tentou abrir um salão de beleza em Anápolis usando o nome de terceiros, mas faliu em 4 meses. Os filhos, Vinícius e Laura, cortaram contato completamente. O pai deles, um empresário decente que ela tinha caluniado por anos, os acolheu de volta e contou toda a verdade. Eles descobriram que a mãe sempre foi manipuladora, que o primeiro casamento acabou por golpes parecidos, que eles foram usados como peões numa estratégia maior. Vinícius me procurou por mensagem 1 ano após a prisão da mãe. Dona Isadora, quero pedir desculpas. Minha mãe nos ensinou a ver a senhora como inimiga. Hoje entendo que a senhora apenas se defendeu. Sinto muito, respondi com carinho. Ele não tinha culpa de ter uma mãe golpista. Laura nunca me procurou, mas soube que entrou na faculdade de Direito, trabalhando de dia e estudando à noite, talvez querendo entender como nunca mais ser enganada. Fabiana tentou contato com Bernardo dezenas de vezes, cartas que ele não respondia, ligações que ele não atendia. Até que um dia, ela apareceu na cooperativa onde ele trabalhava. Bernardo me ligou naquela noite, voz firme. Mãe, a Fabiana apareceu hoje. Disse que ainda me ama, que podemos recomeçar, que foi tudo culpa sua por ter armado contra ela. Meu coração acelerou. Mandei ela embora. Disse que o único amor que ela teve foi pela sua fazenda, não por mim. E que se ela aparecer de novo, vou pedir medida protetiva. Sorri do outro lado da linha. Você fez a coisa certa, filho. Aprendi com a melhor. Wilson Amarante, o comprador enganado, levou 3 anos para receber tudo de volta. Foram vendas de bens, penhoras, porcentagens de salários. Ele foi paciente, mas implacável. No final, recebeu os R$ 2.100.000 com juros e correção.
Total de 2.400.000. Ele me procurou quando recebeu o último centavo. Dona Isadora, lamento que a senhora tenha passado por isso. Sua fazenda está de pé à venda? Sorri. Não, seu Wilson, nunca esteve e nunca estará. Ele riu, respeitoso. Imaginei, mas precisava tentar. Mulheres como a senhora são raras. Quanto a Bernardo, meu filho mudou, de verdade. Saiu da prisão em definitivo em março de 2029, depois de cumprir 4 anos entre regime fechado e semiaberto. Magro, barbudo, mas com olhos diferentes, limpos, honestos. Conseguiu emprego fixo na Cooperativa Agrícola de Goiânia, ganhando R$ 4.200 por mês. Alugou um apartamento pequeno de 1 quarto. Comprou móveis de segunda mão. Cozinhava para si mesmo, pagava as contas em dia. 30% do salário ainda ia para Wilson. Devia levar mais 8 anos para terminar de pagar. Mas ele não reclamava. Estou pagando por minhas escolhas, mãe. E tudo bem, é justo. Visitava a fazenda uma vez por mês. No início ficávamos conversando na varanda, tomando café. Distante, mas presente. Ele nunca pediu dinheiro. Nunca pediu favores. Apenas queria reconstruir nossa relação. E aos poucos, tijolo por tijolo, fomos reconstruindo. Em junho de 2029, ele me perguntou se podia passar um final de semana na fazenda. Não nos quartos principais, no quarto de empregados. Disse que queria ajudar no manejo dos cavalos, sem ganhar nada, apenas para lembrar como era. Aceitei. Naquele sábado, acordou às 5 da manhã comigo. Foi para o estábulo, limpou as baias, deu banho nos cavalos, trocou feno. Voltou com as mãos sujas, as roupas molhadas e o maior sorriso que eu tinha visto nele em anos. Tinha esquecido como isso é bom. Almoçamos juntos, conversamos sobre os cavalos, sobre genética, sobre os planos para a próxima temporada de reprodução. Não falamos sobre o passado. Não precisava. Antes de ir embora no domingo à noite, ele me abraçou. Um abraço longo, apertado. Obrigado por não desistir de mim, mãe. Mães nunca desistem, filho. Apenas esperam que os filhos acordem. No final de 2029, Bernardo estava em um relacionamento novo. Uma veterinária da cooperativa, mulher simples, honesta, 2 anos mais nova que ele. Ele me apresentou com nervosismo. Mãe, essa é a Letícia. Ela sabe de tudo. Do meu passado, dos meus erros, da prisão. E mesmo assim quis me conhecer. Olhei para a moça. Ela era bonita de um jeito simples. Cabelo preso, sem maquiagem, mãos calejadas de trabalho. Me cumprimentou com respeito genuíno, sem falsidade. Dona Isadora, é uma honra conhecer a senhora. O Bernardo fala muito da senhora. Coisas boas, espero, brinquei. Ela sorriu. Coisas honestas. E isso é melhor que coisas boas. Gostei dela na hora. Voltei minha atenção para a fazenda. Ela continuava produtiva, lucrativa. Em 2029, faturei R$ 3.200.000. Meu melhor ano. Comprei mais 40 hectares de terra adjacente. Investi em tecnologia nova para os estábulos. Treinei uma equipe de 5 funcionários jovens e dedicados. A fazenda não precisava mais de mim para sobreviver. Mas eu ainda precisava dela, porque aquela terra não era só negócio, era identidade. Era tudo o que eu tinha construído com sangue e suor, quando o mundo disse que eu fracassaria. E olhando para trás, para esses 2 anos e meio, percebi algo. Eu não tinha apenas salvado minha fazenda. Tinha salvado meu filho. Tinha salvado minha própria dignidade. E tinha provado que mulheres como eu não desistem. Não importa a idade, não importa a dor, não importa a traição. Porque dignidade não é algo que te dão. É algo que você conquista todos os dias. Levantando, lutando, resistindo. E, quando necessário, contra-atacando. Em janeiro de 2030, completei 71 anos. Acordei naquela manhã de aniversário, preparei meu café, sentei na varanda olhando o sol nascer sobre os campos dourados da fazenda. Tempestade de Prata pastava tranquila perto do estábulo.
Ela tinha 18 anos agora, aposentada da reprodução, vivendo seus dias finais em paz. E tomei uma decisão sobre o futuro, sobre legado, sobre o que realmente importava. Chamei Dr. Heitor para uma reunião. Ele chegou com sua pasta de couro gasta, aqueles óculos de leitura pendurados no pescoço e um sorriso curioso. Isadora, você disse que era urgente. Está tudo bem? Está ótimo, Heitor. Mas preciso mudar algumas coisas no meu planejamento sucessório. Ele abriu a pasta, pegou caneta. Estou ouvindo. Respirei fundo e expliquei meu plano. 40% da fazenda, incluindo 128 hectares de terra, o estábulo principal e 6 éguas reprodutoras, seriam doados para criar o Instituto Sérgio Mendes de Empreendedorismo Rural Feminino. Uma organização sem fins lucrativos dedicada a ensinar mulheres viúvas, divorciadas ou em vulnerabilidade social a trabalharem com agronegócio. Cursos gratuitos de manejo de gado, criação de cavalos, gestão rural, administração financeira. Tudo que eu tive que aprender sozinha, na dor, essas mulheres aprenderiam com suporte, estrutura e dignidade. Quero que seja algo que sobreviva a mim, expliquei. Algo que mostre para outras mulheres que não importa quantos anos você tem, não importa se está sozinha, você pode reconstruir sua vida. Heitor sorriu, emocionado. Sérgio ficaria orgulhoso. Eu sei. Os 60% restantes, a casa principal, o resto das terras, os cavalos campeões, todo o patrimônio financeiro, seriam colocados em um trust irrevogável. Bernardo só poderia acessar esse trust aos 50 anos de idade, daqui a 8 anos. E apenas se cumprisse 3 condições não negociáveis. Primeira, provar mudança de caráter com trabalho honesto contínuo por no mínimo 8 anos, sem dívidas, sem processos, sem golpes. Segunda, terminar de pagar todas as dívidas remanescentes com Wilson Amarante. Terceira, trabalhar como voluntário no Instituto Sérgio Mendes por pelo menos 2 anos, ensinando jovens sobre os erros que cometeu e as consequências de escolhas erradas. Se ele não cumprir essas condições, Heitor perguntou, então o trust será dissolvido e todo o patrimônio vai para o Instituto. Bernardo não receberá nada. Heitor anotou tudo, levantou os olhos. Você tem certeza? É uma decisão dura. Tenho absoluta certeza. Porque se existe algo que aprendi nesses anos todos é que herança não se dá, se conquista. Meu filho precisa provar que é digno do sobrenome que carrega. Os documentos foram assinados em fevereiro, registrados em cartório, irrevogáveis. Contei para Bernardo numa visita dele à fazenda, num domingo tranquilo. Estávamos na varanda, tomando limonada, quando coloquei os papéis na mesa. Filho, preciso te mostrar uma coisa. Ele leu, página por página. Quando terminou, tinha lágrimas nos olhos. Mãe, eu não esperava nada. Depois de tudo que fiz, eu sei, mas não é sobre o que você espera. É sobre o que você merece, e até agora você está no caminho certo. Continua assim pelos próximos 8 anos e esse patrimônio será seu. Ele segurou minha mão. Não vou te decepcionar de novo, juro. Eu sei. A criação do Instituto foi anunciada em março. Fiz questão de uma cerimônia pequena, apenas com imprensa local e algumas fazendeiras da região que eu respeitava. Falei no microfone, nervosa. Nunca gostei de holofotes, mas firme. Esse instituto leva o nome do meu marido, Sérgio Mendes, porque foi com ele que aprendi o significado de parceria. Mas leva adiante meu trabalho. Mostrar para mulheres que a gente não precisa de permissão para reconstruir nossas vidas. Precisamos de coragem, conhecimento e apoio. 23 mulheres se inscreveram na primeira turma. Viúvas, divorciadas, mães solteiras. A mais nova tinha 28 anos. A mais velha, 62. Dei aulas pessoalmente nas primeiras semanas. Ensinei sobre cavalos, sobre terra, sobre contratos. Contei minha história, sem enfeites, sem vitimização, apenas fatos.
No final da minha fala, uma mulher de 50 anos levantou a mão chorando. Dona Isadora, meu marido morreu há 3 anos, me deixou com dívidas e fazenda abandonada. Eu achei que ia perder tudo, mas ouvindo a senhora, eu sinto que ainda tenho chance. Você tem, minha querida. Você sempre teve. Só precisava de alguém para lembrar você disso. Os meses seguintes foram de satisfação profunda. Ver aquelas mulheres aprendendo, crescendo, conquistando autonomia. Ver a fazenda funcionando perfeitamente, mesmo com parte dela dedicada ao instituto. Ver Bernardo trabalhando honestamente, crescendo como homem. Em junho de 2030, Bernardo me ligou com uma notícia. Mãe, a Letícia está grávida. Meu coração parou. Você vai ser avó. Avó. Depois de tudo, depois da dor, da traição, da reconstrução, eu ia ser avó. Estou feliz, filho, muito feliz. Mãe, eu quero que meu filho, ou filha, cresça conhecendo a avó, conhecendo a história de como você lutou, para que ele aprenda desde cedo. Dignidade não se negocia. Desliguei e chorei. Lágrimas boas, de realização. Hoje, sentada na varanda dessa fazenda que construí com sangue e suor, olho para trás e vejo a jornada completa. Vi a pior traição que uma mãe pode sofrer, mas também vi a redenção mais bonita que um filho pode conquistar. Aprendi que família não é só sangue, é respeito, é lealdade, é esforço mútuo. Aprendi que perdão não é fraqueza, é força. Mas perdão sem mudança não é perdão, é permissão para ser ferida de novo. Aprendi que mulheres como eu, mulheres de 71 anos, com rugas, com mãos calejadas, com histórias de dor, não são descartáveis, somos essenciais, porque carregamos sabedoria que só se conquista vivendo, e lutando, e resistindo. Todas as manhãs acordo às 5, faço meu café, vou ao estábulo, cumprimento tempestade de prata, e agradeço por estar viva, saudável, forte, porque enquanto eu respirar, essa fazenda vai prosperar. E quando eu partir, deixarei um legado maior que terras e cavalos, deixarei histórias de resistência, de dignidade, de mulheres que não se curvaram. E isso, meu filho finalmente entendeu, não tem preço. Dezembro de 2030. 71 anos, 7 meses e 14 dias de vida. Sentada na varanda da fazenda, com uma xícara de café quente entre as mãos, observo meu neto, Theo, 3 meses de vida, dormindo tranquilo no colo de Bernardo. Meu filho embala o bebê com cuidado, cantarolando baixinho uma canção que eu cantava para ele quando era criança. O ciclo se fechando. Letícia está na cozinha preparando o almoço. Ela insistiu em cozinhar, mesmo eu dizendo que não precisava. Dona Isadora, depois de tudo que a senhora fez por nós, deixe eu cuidar da senhora hoje. Cuidar de mim. Que conceito estranho e reconfortante ao mesmo tempo. Theo se mexe no sono. Bernardo ajusta o coeiro. Aquele mesmo coeiro de algodão que usei nele há 38 anos, lavado e cuidado durante décadas. Ele olha para mim e sorri. Mãe, lembra quando você me falou que eu só ia entender você quando tivesse um filho? Aceno com a cabeça. Agora eu entendo. Olho para esse menino e penso, eu faria qualquer coisa por ele. E você fez tudo por mim. E eu retribuí com traição. Sua voz falha. Ele ainda carrega a culpa. Sempre vai carregar. Cicatrizes não somem, apenas ensinam a conviver com a dor. Você está se redimindo, filho. Todo dia, com cada escolha honesta. Ele acena. Olha para o filho. Vou contar para ele, quando crescer. Vou contar sobre o homem horrível que fui. E sobre a avó incrível que me salvou de mim mesmo. Levanto, caminho até eles. Acaricio o rosto de Theo, pele macia, cheiro de bebê, futuro puro, e sussurro. Você nasceu numa família que conhece dor, mas também conhece redenção. Nunca esqueça isso. Nos últimos meses, muita coisa mudou. O Instituto Sérgio Mendes formou sua primeira turma.
23 mulheres que chegaram quebradas e saíram empreendedoras rurais. 3 delas já administram pequenas propriedades próprias. 5 trabalham em cooperativas, ganhando salários dignos, todas com autonomia financeira, todas com dignidade restaurada. Uma delas, Socorro, 57 anos, viúva, mãe de 4 filhos, me abraçou no dia da formatura chorando. Dona Isadora, a senhora me ensinou que eu não preciso de homem para sobreviver. Preciso de conhecimento e coragem. Você sempre teve os dois, Socorro. Só precisava que alguém te lembrasse. Bernardo completou 6 anos de trabalho honesto na cooperativa. Foi promovido a supervisor. Salário de R$ 7.200. Economiza 40% todos os meses. Planeja comprar um terreno pequeno daqui a 2 anos para ter sua própria criação de gado. Pequena, humilde, mas dele. Terminou de pagar o Wilson Amarante em setembro. 8 anos de dívida quitada. No dia do último pagamento, ligou para mim chorando de alívio. Acabou, mãe. Estou livre. Finalmente livre. E começou como voluntário no instituto. Todo sábado, passa o dia ensinando jovens sobre administração rural. E no final, conta sua história. A história do filho que teve tudo e jogou fora. A história do homem que foi preso por roubar a própria mãe. A história da redenção conquistada dia após dia. Os jovens ouvem em silêncio, alguns com lágrimas, porque a verdade dói, mas ensina. Fabiana sumiu. Soube que está em Goiás Velho, trabalhando num restaurante de beira de estrada, sozinha, sem dinheiro, sem filhos, sem nada. Não sinto pena. Não sinto raiva, não sinto nada, porque ela foi apenas uma tempestade passageira na minha vida, e tempestades passam. O que fica é a estrutura que você construiu para resistir a elas. Hoje, olhando ao redor, vejo o que realmente importa. Vejo meu filho segurando o filho dele com amor verdadeiro. Vejo minha fazenda produtiva, próspera, com jovens funcionários dedicados. Vejo o Instituto formando dezenas de mulheres todo ano. Vejo Tempestade de Prata pastando em paz, velha, mas digna. Vejo minha vida. Uma vida que poderia ter terminado em amargura, mas que escolhi reconstruir em propósito. Às vezes, quando estou sozinha, volto àquele momento, aquele telefonema. Mãe, estamos indo para os Estados Unidos amanhã. Sua fazenda e seus cavalos já foram vendidos. Adeus. Lembro do meu coração partindo, da sensação de ser descartável, de não importar, mas lembro também do que veio depois, a investigação silenciosa, a descoberta das provas, o momento de virar o jogo. E entendo agora que aquele telefonema não foi minha destruição, foi meu despertar. Porque existe uma força em mulheres como eu, mulheres que foram subestimadas, descartadas, chamadas de velhas, de teimosas, de obstáculos, que é impossível de medir. É a força de quem construiu tudo do zero, de quem sobreviveu ao impossível, de quem se recusou a desistir quando o mundo inteiro disse que deveria. Theo acorda e começa a chorar. Bernardo o embala, nervoso. Ainda está aprendendo. Pego o bebê dos braços dele, coloco contra meu peito e o choro para instantaneamente. Como você faz isso? Bernardo pergunta admirado. 71 anos de prática, filho. 71 anos aprendendo que às vezes tudo que alguém precisa é sentir que não está sozinho. Olho para o rosto pequeno de Theo. Ele me observa com aqueles olhos escuros de recém-nascido, tentando entender o mundo. E sussurro para ele, mas também para mim mesma. Você vai crescer ouvindo histórias sobre sua avó. Algumas verdadeiras, algumas exageradas. Mas quero que você saiba a verdade mais importante. Eu não sou especial. Sou apenas uma mulher que se recusou a ser quebrada. E você, meu amor, vem de uma linhagem de resistência. Não esqueça disso. A vida não é feita de finais felizes perfeitos. É feita de cicatrizes que viram sabedoria, de perdas que viram força, de traições que viram limites e de recomeços que viram legados.
Hoje, aos 71 anos, não tenho medo do futuro. Não tenho medo de envelhecer. Não tenho medo de ser esquecida. Porque enquanto existir uma mulher que leia minha história e pense, eu também posso, eu vivi certo. Enquanto existir um filho que aprenda com os próprios erros, eu ensinei certo. Enquanto existir uma fazenda que prospera com trabalho honesto, eu construí certo. Sou Isadora Mendes, tenho 71 anos. E esta é a história de como não permiti que me roubassem a dignidade. Porque dignidade, meu amor, não é algo que te dão. É algo que você decide manter. Todos os dias, contra tudo e todos. E quando você toma essa decisão, ninguém, absolutamente ninguém, pode tirar isso de você. Se esta história tocou seu coração, se você conhece alguém que precisava ouvir isso, deixe nos comentários de onde você está assistindo. Quero saber se essa história chegou até você, onde quer que esteja. Porque histórias de resistência precisam ser compartilhadas para que outras mulheres saibam. Você não está sozinha. E você é mais forte do que imagina. Comente de onde você está me assistindo agora. Um abraço forte e até a próxima história.